Já, para o próximo nível, próxima etapa. Vamos chamar o preletor da noite, Pastor Diogo. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos. Salmos 62. O verso é de número 5. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte. Diz assim: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Pode colocar a Bíblia no teu assento? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hoje vai ser um dia que eu prometo a vocês que eu vou tentar ser o mais breve possível. Mas é uma mensagem necessária para esses dias. Estamos passando algumas turbulências em todas as esferas. Essa semana eu vi algo no jornal dizendo que 90% da população ela está doente por causa dessas condições climáticas. E os hospitais e os sistemas de saúde, eles não estão com preparo. Os médicos não estão conseguindo acompanhar essa transição, esse pico que está acontecendo na saúde, no clima, essas condições climáticas de frio e calor. Está fazendo com que as pessoas fiquem enfraquecidas de maneiras assim, muito fortes, porque elas estão sendo impactadas nas áreas emocionais, psicológicas, nas áreas financeiras, nas áreas... a principal, repetir mais uma vez, a emocional. Então está fazendo com que o sistema imunológico cada vez fique mais baixo. E as pessoas cada vez estão comendo de forma pior, cada vez mais comendo comidas rápidas para poder ganhar mais tempo, para poder mexer no celular, e a saúde está cada vez mais degringolando. Então é um tempo muito difícil, muito difícil. Vamos orar. Deus, você é o movimentador de algo. Você é alguém que transfere, você é alguém que recebe. Você é alguém que foi levado, você é alguém que foi chamado, você é alguém que recebeu uma ordenança, recebeu uma incumbência da parte de Deus. Então entenda, por favor, que é necessário você se movimentar, não naquilo que os seus olhos estão vendo, nem naquilo que o seu ouvido está ouvindo, naquilo que a sua pele está sentindo, mas é sobre uma confiabilidade no Senhor. Deus, por favor, derrame a tua unção, derrame a tua glória nessa noite. Mexa com a nossa estrutura, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Mas eu preciso que você esteja em uma esfera espiritual diferenciada. Eu preciso que você esteja comigo nessa batalha, nessa guerra. Esse salmo de número 62 é um salmo... Sabemos que salmos são músicas cantadas, amém? Salmos são músicas escritas aqui por um salmista. E esses salmos aqui, de número 62, ele foi escrito pelo próprio Davi. Davi é o cara que mais tem salmos escritos e ele é alguém muito diferenciado. E os salmos que Davi escreve nesse capítulo de número 62, nessa estrofe de número 62, é um salmo de dor, porque ele estava passando um conflito interno e externo. É sabido que esse conflito que ele estava passando era por causa de alguém de dentro da casa dele. O próprio Absalão, o filho dele, começou uma guerra com ele, começou uma perseguição. Absalão, ele criou no coração dele uma ideologia dele trazer vingança à irmã dele, porque a irmã dele foi violentada pelo outro filho de Davi, pelo Amon, amém? E o que é... Oi? Como? Aminon, obrigado. Pelo Aminon. E o que acontece? Ele fica altamente
altamente com um espírito de justiça própria, com um espírito de vingança própria. E através disso, o que é que acontece? Ele pratica a vingança contra o irmão dele. Só que quando passa um tempo, a Bíblia diz que a beleza dele era fora da curva. Ele era alguém que as pessoas olhavam e ficavam admirados com a beleza, com os cabelos dele. Ele tinha um carisma muito alto, então, aonde que ele passava, ele era elogiado. Aonde que ele passava, as pessoas gostavam de conversar com ele. E ele começou a contar uma história sobre um rei que não estava exercendo o papel dele de rei. Ele começa agora a trazer uma crise, começa a trazer uma rebelião no coração das pessoas, para as pessoas ficarem contra o próprio pai dele. Porque ele achou que o pai dele não estava fazendo o que era necessário. Vamos lá. Isso faz com que ele agora passe a perseguir o pai dele. Ao ponto do pai dele ter que fugir de Jerusalém. Você consegue entender? Agora, você vê que Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele é alguém que também é um pai, mas ele é um péssimo pai. E nós conseguimos entender através desse Salmo de número 62 que Davi ele está no meio desse conflito. Davi ele está no meio dessa guerra, ele está no meio dessa pressão, mas no meio disso tudo ele quer ressaltar algo nesse salmo que ele fala sobre duas vezes, ele fala duas vezes sobre. Ele fala sobre defesa, ele fala sobre descansar, ele fala sobre esperança, ele fala sobre esperar em Deus. Davi salienta aqui nesse salmo que ele fala de Deus, e ele fala com Deus, e ele fala de Deus para as pessoas, e ele fala de Deus para si, e ele fala com Deus. Você consegue entender? Porque tem coisas que ele precisa falar, ele precisa abrir, ele precisa soltar do coração dele. Tem coisas que ele precisa ouvir de Deus para absolver. Tem coisas que ele precisa falar de Deus para as pessoas fortalecer a fé delas. E tem coisas que ele precisa apenas ministrar para si. Tem coisas que ele precisa ministrar sobre a própria vida dele. Ele não está falando nem com Deus, nem falando ao povo, mas ele está falando para a alma dele. Ele está tendo uma comunicação interna e necessária sobre aquilo que Deus já tinha prometido sobre a vida dele. Sobre aquilo que Deus já tinha liberado sobre a casa dele. Tem momentos que você não vai precisar de uma ministração externa. Tem momento que você não vai precisar de algo, não. Você vai apenas ter que ministrar o seu corpo. Apenas você vai ter que ministrar a sua alma. A pessoa que eu mais brigo o dia todo sou eu. Tem hora que meus olhos estão vendo algo que Ele mesmo está criando por causa da minha alma amedrontada, por causa de algum barulho estranho, ou por causa de alguma movimentação que parece que eu sei aonde que vai dar. Eu já começo a ministrar sobre mim. Eu falo, cala-te, ó alma, aquieta-te, ó alma. Eu cancelo isso em nome de Jesus. Eu não aceito eu gerar essa esfera por causa do medo. Você tem que aprender a guerrear. Às vezes você está o tempo todo brigando com Satanás. Vamos lá. Quando na verdade a briga é com você mesmo. Quando na verdade a briga é com a sua alma. Lembra da pregação de domingo? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu detesto, esse eu faço. Ou seja, está falando dessa batalha interna, está falando dessas brigas constantes. E tem hora que você vai ter que falar de Deus para si. Tem hora que você vai ter que falar de Deus, você vai ter que pregar Deus para você. É por isso que lá no livro de Josué, ele diz, medite neste livro dia e noite, para que você não se desvie dele. A Bíblia fala sobre ruminar. O que é ruminar? O que é que o boi faz? O boi ele enche a barriga de capim, só que ele mastiga depois, ele vai soltando do estômago para a boca, vai comendo ele enche o estômago, lança a boca e depois ele engole de novo. Ou seja, na hora que você pegar a Bíblia, vai ter hora que você não é só ler a Bíblia. Você leu a Bíblia de manhã e durante a tarde vai passar situações que você vai se lembrar. Vai ter situações da noite que você vai ter que trazer de novo, você vai ter que meditar em cima daquele livro. Você vai ter que pensar em cima daquilo que foi liberado. Mas quando você vê um Davi que está no meio daquela guerra, no meio daquele conflito externo e interno, ele tinha 1001 motivos para poder murmurar. Ele tinha 1001 motivos para poder maldizer. Ele tinha 1001 motivos para poder explodir. Mas ele resolve guardar tudo e confiar no Senhor.
Ele resolve continuar estabelecido e confiado em Deus. Sabe o que é você estabelecer? Sabe o que é você aplanar? Sabe o que é você estar descansado? Sabe o que é você estar debaixo da asa do Onipotente? Sabe o que é você estar debaixo da sombra do Onipotente? Sabe o que é você estar guardado e confiante? É exatamente isso. Não é de acordo com as circunstâncias. Não é de acordo com aquilo que você está sentindo, não é de acordo com aquilo que você está vendo, mas é exatamente com aquilo que você está movimentando dentro do teu coração, dentro do teu espírito, na tua alma. Vamos lá, vocês estão comigo? Vamos lá. Davi, ele faz uma coisa que é muito difícil às vezes no meio do silêncio. Confiar. Porque confiar, ele exige esperar. Esperar exige você ter esperança. Ter esperança exige você ter paciência. Ter paciência exige você ter fé. Ou seja, como se fosse um efeito dominó, uma coisa vai puxando a outra. Eu não sei como você está, não sei que fase da sua vida você está passando, mas tem um momento que você está recebendo pressão de todos os lados. Parece que estoura uma bomba ali, estoura outra ali, estoura outra aqui. Tem coisas que é o reino das trevas, tem guerras que são suas, pessoal, e tem coisas que você plantou de forma errada. É os demônios que querem destruir Davi, sim ou não? Não, a gente vê um homem que ele foi um péssimo pai. A gente vê um homem que preferiu ficar conquistando territórios e ausente dentro de casa. A gente vê um homem que passava 2, 3 meses no meio das batalhas, conquistando mais territórios e territórios. Então a gente vê pessoas criando dentro de casa, sendo criado dentro de casa sem uma supervisão. A gente vê o próprio irmão violentando a sua irmã. Você consegue entender? Então, não é só sobre guerras espirituais. Não é sobre eu acusar alguém que está com inveja de mim. Não é sobre eu acusar alguém que está fazendo obra de feitiçaria. Mas é sobre o meu papel como cônjuge. É sobre o meu papel como pai. Sobre o meu papel como filho. É sobre o seu papel como mãe. É sobre essas coisas que você tem que pensar. Você está o tempo todo semeando. Você consegue entender? Tem pessoas que acham que não fazer nada não é uma semeadura. Tem pessoas que acham que ficar com o braço cruzado não é uma semeadura. Você está semeando algo. Tem coisas que você quer evitar conflitos naquele momento. Tem coisas que você quer evitar confronto naquele momento. Tem coisas que você não quer se responsabilizar, mas quer responsabilizar alguém. Vamos lá. Vocês estão comigo? Esse salmo, ele é dividido em 3 partes. Do versículo 1 ao versículo 4, Davi, ele está falando sobre confiança. Ele está falando ali da presença dos inimigos. Eles estão falando que eles estão ali de forma física. Ele está dizendo que ele está vendo o que está acontecendo diante dos olhos dele. Do 5 ao 8, ele está falando sobre esperança. E no meio dessa esperança, ele está falando sobre a fonte. A fonte da esperança dele. Ele está falando sobre o fundamento da esperança dele. Ele está falando sobre a fonte, sobre o fundamento. E o principal, ele também está falando sobre o objetivo da esperança dele. Você tem que saber porque você espera no Senhor. A fonte é da onde está jorrando, é da onde está saindo. A esperança dele não é algo que foi criado na mente, não. Apenas, eu quero que vocês entendam isso. Fé, esperança não é o pensamento positivo. Mas é você saber quem está com você no barco. É você saber quem é que te chamou. É você saber quem é que está te sustentando, quem é que está te alimentando. O fundamento é sobre a estrutura deste que está te chamando. O fundamento fala sobre o quanto ele suporta. O objetivo, ele está falando para quê? Por quê? O objetivo, ele está dizendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo. Igreja, do 9 ao 12, ele está falando sobre a estrutura do mundo. Ele está falando sobre a realidade do mundo.
Então, primeiro você vê ele falando sobre confiança, depois ele está falando sobre a esperança no Senhor, e depois ele está falando sobre o que os olhos deles está vendo. Depois ele está falando sobre o ambiente onde que ele está inserido. É sobre quando você olha o ambiente da sua casa. É sobre como você olha o ambiente do seu trabalho. Hoje eu recebi 2 ligações, uma colada na outra, e eu vou falar para vocês, parece que até que é engraçado. A pessoa primeiro me ligou: pastor, eu não aguento mais procurar trabalho e não consigo encontrar, cara. Parece que está tudo fechado, eu coloco o currículo no lugar e o cara que está do meu lado fala: não tem como eu perder a vaga para esse sujeito. E o cara rouba a minha vaga. O cara, ele toma a minha vaga. E aí eu conversei, falei sobre processos, e quando eu terminei a ligação, na verdade eu estava na ligação e começou a dar aquela chamada, quando você está em uma ligação, e eu falei: olha, eu preciso conversar com uma pessoa aqui, que eu falei que ia conversar hoje. E sabe qual era a reclamação da outra pessoa? Eu não aguento mais esse trabalho. Eu quero sair deste trabalho. Você consegue enxergar a realidade? O pastor, ele parece ter que ser meio bipolar, meio doido, porque de uma hora ele está falando que vai chegar a hora certa, por outra ele está falando: não, espera, porque esse trabalho aí, está entendendo o que eu estou falando para vocês? Ser pastor, alguém falou que é meio doido, porque de manhã você está fazendo um velório, à noite você está fazendo um casamento. Então, de manhã você está dizendo: hoje é um dia muito triste, está morrendo alguém aqui entre nós, ou está repartindo alguém que deixou um legado. À noite você está dizendo: hoje é um dia muito feliz, pois estamos unindo. Ou seja, é algo muito doido, é algo muito dinâmico. Então, no meio dessa ligação, hoje eu estava vendo as esferas das pessoas. E é necessário você saber o que você está passando, seu infeliz. É necessário você dar aquele zoom na sua vida e saber por que você está reclamando. É necessário você dar um zoom na sua vida, sabe? E olhar, ver o que é que está acontecendo de fato, porque você é uma estrutura espiritual para uma cidade. Você vê um Davi que ele resolve resguardar Deus. Quando ele diz que a confiança dele está em Deus, ele está dizendo: eu não falarei contra Deus, eu não murmurarei contra Deus, porque eu sou uma referência de fé para os meus, eu sou uma referência de fé para aqueles que olham, escutam, eu escrevendo, eu fazendo esses salmos. Então eu vou guardar. Eu vou resolver confiar no Senhor. Eu vou resolver esperar no Senhor. Eu não vou andar murmurando, eu não vou andar cabisbaixo, porque eu sei quem é o Senhor da minha vida. Eu sei porque eu estou aqui. Eu sei para que eu estou aqui. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu não temerei. É ter a fé, ter o coração convicto, baseado nessas coisas. Sabe, os dias estão estranhos. Eu falei: o dia está estranho, mas eu não posso ficar estranho. Eu estou ministrando durante o dia demais sobre a minha vida. Os dias estão rápidos, os dias estão corridos. Eu olhei a minha agenda na segunda-feira e falei: essa semana tem uma cara de semana atribulada, mas não vai ser atribulada, vai ser uma semana abençoada. Eu vou conseguir ganhar os minutos, eu vou conseguir realizar. E sabe, passei ali alguns minutos projetando os horários, fazendo tudo certinho, se encaixando, porque senão eu já começo uma semana pesada, já começo a semana maldizendo, eu já não vou ter paciência. Ou, por exemplo, uma ligação hoje de 26 minutos, outra de 40 minutos, e assim sucessivamente. Eu vou estar cheio para essas pessoas quando eu preciso ser uma referência espiritual, quando eu preciso ser uma fonte, quando eu preciso ser alguém que sabe por que está aqui nessa terra. Essa é a sua identidade. Essa é a sua identidade. Não é sobre você não ter problema ou fingir que está bem, mas é sobre você ter confiança em Deus. A diferença está aí. Não é sobre você se fazer de forte o tempo todo. Não é sobre você ser um ator, não, você é humano, somos humanos, mas é sobre a nossa confiabilidade. É sobre a gente entender de fato quem é Deus e como Ele quer fazer. Vamos lá. E eu começo a pregar agora. Você que está com salmos aí, abra comigo, que nós vamos destrinchar alguns versículos. Vamos lá. Ele começa dizendo: a minha alma descansa somente em Deus. Você consegue entender? É como se ele estivesse dizendo bem assim para aquela época: a minha alma não consegue descansar em um chá. A minha alma não consegue descansar, se fosse hoje, em um Rivotril.
A minha alma não consegue descansar em uma viagem no Caribe. A minha alma não consegue descansar na adrenalina de uma moto. A minha alma não consegue descansar em uma festa. A minha alma não consegue descansar em um copo de bebida. Mas ele está dizendo, a minha alma consegue descansar somente em Deus, em Deus, em Deus. Um religioso, ele não consegue vivenciar isso. O religioso, ele está preocupado com as obras dele. Mas aquele que é filho, ele sabe quem é o pai, ele sabe quem ele sabe o que está passando. Eu errei sim, eu fui um péssimo pai, eu não soube tratar bem Aminon, não soube tratar bem Absalão. Eu sei que eu errei, mas eu preciso reconhecer quem é Deus e preciso descansar a minha alma. Você consegue entender? Você consegue entender que não é sobre a ausência de problema? Não é sobre isso. Ele está dizendo, alma, eu sei de onde vêm os problemas. Ele está dizendo, alma, eu sei sobre os seus desejos. Ele está dizendo, alma, eu sei sobre os seus medos. Ele está dizendo, alma, eu sei de onde brota tudo isso. Mas a minha alma, você descansa quando nós estamos em Deus. É nós, é corpo, alma e espírito. Nós, quando estamos nós três juntos, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito, quando ele está pairado em Deus, as coisas começam a ir para o lugar e eu começo a enxergar o caminho, porque dele vem a minha salvação. Dele vem a minha salvação. Somente ele é a rocha que me salva. Quando a Bíblia fala de rocha, a Bíblia está falando de Jesus. Esperei com paciência no Senhor. E o quê? E ele inclinou os seus ouvidos para mim. Me tirou da onde? Da onde? E colocou sobre a rocha. É diferente, igreja. É diferente você ser carregado por Ele. É diferente, Ele diz que Ele é a pedra angular, a pedra rejeitada, a pedra que se movimenta. Ele é a rocha. E quando nós entendemos que nele nós estamos seguros, quando nós entendemos que nele pode vir a tempestade, que nele pode vir qualquer vento, pode vir qualquer chuva, eu estou completamente descansado nele. Ele é a minha torre. E agora vem, segura essa frase aqui que ele escreveu. Segura, aqui está todo o ápice da pregação. Aqui está tudo que você precisa ouvir hoje. Jamais serei abalado. Jamais serei abalado. Jamais serei abalado. Declare essa palavra. Jamais serei abalado. Jamais serei abalado. Eu estou na rocha, não é na areia. Não é na terra, é na rocha que é chamado Jesus. Por mais que os meus olhos entrem em colapso, por mais que a minha alma esteja confusa, eu estou em Jesus e eu vou resolver descansar nele, eu vou resolver ficar nele. Tem pessoas que estão apenas querendo ver você desestruturado. Eu lembro de uma pessoa que tinha prazer de falar em cima de um púlpito, pastor Diogo é alguém que você olha, ele está sempre animado, pastor Diogo é alguém que você olha, ele está sempre alegre. E um dia, no meio de uma notícia que eu recebi, naquele dia os meus ombros caíram, a minha cabeça se abaixou. Naquele dia ele falou bem assim, coloque o pastor Diogo em cima do púlpito. Sabe por quê? Tem pessoas que querem ver você abalado. Tem pessoas que querem ver você triste, tem pessoas que querem ver você com a guarda baixa. Tem pessoas que estão só esperando um dia. Tem pessoas que dividem a mesa com você às vezes. Divide o trabalho com você. E você está lá sempre animada fazendo. Você está sempre cantando uma música. Você está sempre, sabe, dividindo. Ela não sabe de onde vem essa energia. De repente ela pega lá você. Tá vendo? Tá vendo? Ela vai te dar um abraço. Não é para te fortalecer. É só apenas para poder dizer, eu compactuo da mesma energia fraca que a tua. Jamais serei abalado. Jamais serei abalado. É nesse momento que você precisa estar fortalecido no Senhor. É nesse momento que você precisa estar no Senhor. Ele diz,
Até quando todos vocês atacarão um homem que está com o muro inclinado? Ele está dizendo, olha, vocês não estão vendo, eu estou passando uma situação difícil, mas vocês não param de atacar, vocês não param de usar todas as suas armas. Porque tem pessoas do seu lado, que enquanto você estiver na presença dela, ela não vai ter coragem de te elogiar, talvez até vai ter coragem de te elogiar. Você é demais, vai te dar tapinhas nas costas, eu te admiro. Você para mim é uma referência. Mas quando você virar as costas, vai querer criar motim. A gente lembra lá de Arão e Miriam. Enquanto Moisés estava lá, Moisés, tu é demais, fala tu com Deus, vai tu no meu lugar. Mas enquanto Moisés saiu só um pouquinho para poder conversar com Deus, porque a lei só funciona para nós. Porque a lei é só com a gente, para ele não funciona. Moisés estava falando com Deus. Moisés era o líder. Sabe o que Deus fez? Moisés, deixa que eu vou resolver essa parada. Aí chega Deus e chama Arão. O que é que você está falando com meu filho? O que é que você está falando do meu filho na ausência? Deus não está passando um pano para o pecado de Moisés. Eu quero que você entenda. Depois Deus trata Moisés. Mas Deus estava dizendo para aquele povo, não é vocês que tratam. Não é vocês que julgam o meu filho, sou eu que trato. E tratando disso, olha, Deus lança uma lepra em Miriam. E quem é que é chamado para poder orar por Miriam? O próprio Moisés, não é Arão. Então cuidado, toma cuidado com rodinhas que às vezes se assentam, apenas para poder desabilitar pessoas. Às vezes você não está nem compactuando, mas pelo fato de você abrir o ouvido dessa pessoa, sentir segurança em você, para poder difamar alguém, já está falando algo sobre o seu caráter. Ela já vê algo em você, que ela consegue dividir com o mesmo caráter que ela tem de difamador. Vamos lá, vocês estão comigo? Às vezes chegava a irmã para conversar com a minha mãe lá na minha casa. E aí a irmã falava, irmã Nerilda, é o seguinte, estou passando uma situação, mas eu não quero que a senhora conte para ninguém, porque é uma situação só minha. Aí minha mãe, antes da mulher começar, ela já falava, você já falou para mais alguém? Só falei para fulano. Então eu não quero nem ouvir. Porque se fosse algo confiado somente a mim, eu ia te garantir que não ia sair. Mas se você já falou para mais alguém, então não posso garantir. Então apenas eu orarei por você. E se Deus quiser mostrar o que você está passando, será diferente. Você consegue entender? Isso é você ter sabedoria. Isso é você saber entrar e sair dos lugares sem que a maldição da lepra chegue na sua casa. Tem pessoas que estão passando um terremoto na vida dela, está dando errado em uma área, 2 e 3. E ela está lá, Senhor, quero fazer jejum. Aí começa a fazer jejum, faz coisas, faz isso, faz aquilo. E nada melhor, Deus está falando, eu não estou precisando da tua obra de jejum. Eu não estou precisando da tua obra de oração. Eu não estou precisando do teu louvor, eu estou precisando do teu arrependimento. Eu estou precisando do teu, arrependa-te. Se arrepende. Tá bom, Deus, eu me arrependo. Qual é o fruto do arrependimento? Vai lá pedir perdão. Vai lá se alinhar. Não se arrependeu? Porque o arrependimento é diferente do remorso. Que aquele que está com remorso, ele está preocupado com as consequências. Está preocupado com o que está dando errado na vida dele. Está preocupado com o clímax, com as coisas que estão acontecendo. Mas o arrependido, ele esquece de tudo, não importa. Eu quero me alinhar, eu quero estar bem, eu peço perdão. Eu não vou te perdoar, não importa. Eu quero apenas estar bem, eu quero estar bem com o Senhor. Você consegue entender sobre essas esferas geográficas que Deus nos chama para nós sermos movimentados? Igreja, eu falo algo para vocês. É algo assim que você vê que as pessoas elas têm um espírito de rebeldia, e o rebelde ele não nasceu rebelde. O rebelde ele só se tornou rebelde porque ele é ingrato. E pela ingratidão dele, ele quer tomar um lugar de alguém que não é o dele. Então ele vai fazer toda espécie de alvoroço para poder gerar um conflito, para poder gerar uma guerra, para poder gerar algum tipo de desconforto no meio do ambiente.
Então sempre vai ter pessoas para poder te perseguir. Sempre vai ter pessoas para poder levantar um assunto, para poder te desestabilizar. E vai vir uma raiva dela, dentro dela por você que nem ela entende. Tem pessoas que te admiravam antes. Tem pessoas que gostavam, sabe, de dividir ambiente com você. E dentro dela entrou um espírito, dentro dela entrou uma raiva, sabe, ela não consegue ouvir a sua voz. Vamos lá, vocês estão comigo? Isso não é normal. Se você está assim a respeito de alguém, você não está sozinho. Vamos lá. E não é com o Espírito de Deus que você está. Sabe, há um tempo atrás eu falei, pô, estou muito bem com uma pessoa aí. Eu tive que ter contato de novo com uma pessoa e ver aquela, sabe, aquela alma, dizendo, dá um mata-leão, dá uma voadora. Aí eu falei, opa, aqui não vai ter espaço para você não, espírito miserável. E eu comecei uma guerra, sabe? Comigo, com a minha alma. Para ela poder entender que ela não está no controle. Para a minha alma poder entender que não é ela que comanda. É o Senhor que comanda. É por isso que eu estou descansando no Senhor. Todo o propósito deles, verso 4, estrofe 4, todo o propósito dele é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras. Com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Você consegue entender? Sobre isso que eu acabei de falar aqui. No culto consegue. Poderoso Deus, aleluia, tu é demais. The best, Senhor. Uau, maravilha, glória a Deus. Labachura, meu Deus. Mas no íntimo, no meio da adoração, você abriu o olho e veio aquela pessoa que ela não gosta. Miserável, maldito do inferno. Você consegue entender? A boca dela está confessando uma adoração, mas o coração dela está trazendo uma canção de terror, de maldição. Como é difícil ser humano às vezes, né? Vamos lá. E como destravar-se dessas coisas? Como você purificar-se? É somente você reconhecendo o Senhor. Porque tem coisas que vai vir de forma involuntária. Mas sabe, tem coisas que vai vir sobre você precisa tratar urgente. Principalmente com pessoas que estão na sua roda. Aquele tipo de pessoa que você sempre tem um convívio. Colega de trabalho te feriu. Não espere chegar o dia certo não, se for alguém da tua intimidade. Sabe por quê? Durante 15 dias você vai estar alimentando lá. Mas ele não poderia ter feito aquilo. Poxa, velho, daquela vez todo mundo virou as costas. Só eu apoiei aquele miserável. E aí você vai criando. 15 dias, o diabo está lá, ó, colocando um óleozinho, colocando uma fogueirinha e tacando. Ó, você viu? Nossa, ninguém. Aí o diabo lembra mais ainda. Só você investiu, só você fez, só você ouviu. Aí você vai criando. Aquela pessoa entende que tem algo diferente com você. Se ela for madura, mais que você, pelo menos, o mais espiritual, que o mais espiritual cede primeiro, ele vai chegar para você e vai dizer, tá tudo bem entre a gente? Aí existe dois tipos de pessoa. Existe aquele tipo de pessoa que vai ser falso. Não aconteceu nada. Estamos super bem. Por quê? Você acha que você fez algo contra mim? Aí daquele olhar 44 fuzilando, seu demônio na alma está dizendo, seu demônio miserável, quero ver, vai confessar. Esse é o primeiro tipo de pessoa. Aí a outra pessoa, não, se está bem, então tá bom. Cada um vai para o seu lado e continua alimentando o ódio. E tem outro tipo de pessoa que é aquela sincera. Não, você vacilou, você falhou, olha, você não devia ter feito aquilo, e aquilo me machucou muito. E dentro dessa segunda pessoa, existe mais dois tipos de pessoa. Qual dois tipos de pessoa? É aquela que soltou tudo naquele momento e zerou. Voltou para o zero, como se nada tivesse acontecido. E tem aquele outro tipo de pessoa que mesmo falando essas verdades da parte dela, ainda vai ter motivos para não se relacionar mais com a pessoa. E cada dia ela vai dizendo, eu sou tão sozinho, eu não sei o que é que eu faço, que eu só atraio gente ruim, não sei. Meu amigo, você só precisa de uma coisa. Nascer de novo.
Só precisa de uma coisa, aceitar Jesus. Só precisa de uma coisa, se arrepender e ser alguém, por favor, que Jesus possa olhar assim e seja maduro. E não é sobre você estar sendo saco de pancada para a pessoa, mas é sobre você não ficar carregando marcas. É sobre você não ficar carregando mágoas. É sobre você não rejeitar porções para a pessoa. Porque quando você tem porções contra alguém, mesmo você dizendo que está resolvido, que da sua parte é coisa do passado, se Deus liberar uma porção para você liberar sobre aquela pessoa, você não vai lá. Você não vai. Porque você vai se lembrar exatamente o que ela praticou contra você. Você vai ser covarde, você vai ser medroso. E você vai empilhar coisas, problemas e problemas sobre você. Você está ouvindo aqui que não é só sobre o diabo? Mas o problema é mais com nós mesmos. O problema é consigo. E você precisa se resolver para você poder avançar. Geralmente eu sou aquela pessoa que no momento certo eu vou falar tudo, mas depois que eu falar, meu amigo, esqueça. Parece que não aconteceu nada. Zeramos o jogo, vamos voltar de novo do zero. E dá trabalho, porque antes eu era a segunda pessoa que falava e agora eu tenho motivo para não querer mais nada com aquela pessoa. E só Jesus muda isso na gente. Não tem psicólogo, não tem psicanalista, não tem a campanha do fica bem, não tem. Você vai ter que dar tapa na sua cara mesmo e dizer, não, você precisa melhorar nisso, você precisa amadurecer nisso, você precisa crescer nisso. Você precisa ser alguém melhor, alguém que foi tocado por Deus, alguém que está com a alma descansada em Deus. Não é fácil, não tem métodos, não tem superpoder, mas tem alguém quebrantado. Dependendo de vós, que você tenha paz com todos. Aí você vai parar de ser aquele cri-cri, aquela cri-cri. Parar de ser aquele problemático. Vamos lá, eu falei que ia ser rápido. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem minha esperança. Ele ratifica mais uma vez sobre descansar. Ele fala mais uma vez sobre estar descansando. Ele está falando alma, ó, lembra, alma miserável, desgramada. Se tem alguém que tem que brigar é com a sua alma. Aí no 6, ele diz, somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não serei abalado, minha salvação. Já estava onde já, igreja? Pelo amor de Deus. Eu acho que já li isso aqui, já, mas vamos lá. Ele está repetindo o versículo aqui, vamos lá. A minha salvação e a minha honra, a minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Vamos lá. Vamos lá. Ele diz assim: os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, junto não chega ao peso de um sopro. Está falando sobre pessoas que pensam demais sobre si. Está falando de pessoas que se acham importantes demais. Está falando de pessoas que não se reconhecem, que é como um sopro que logo passa. Mas é alguém que acha que vai ser eterno de alguma maneira. É alguém que acha que de algum jeito vai viver o resto da vida e não entende que já passou tantas coisas e vai passar muitas outras. Então, tem pessoas que acham que o problema dela vai ser resolvido no dia que ela conseguir um trabalho que traga um salário bom. Diz assim no 10, não confie na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponha nelas o seu coração. Está ouvindo? Tem gente que está, não, antigamente eu era assim, antigamente eu era assado, mas agora eu estou bem. Eu sou a universal. Aqueles caras, né? Então tem gente que fica agora, né? Não, mas meu coração, a minha vida, as minhas etapas. Então, o coração dela está totalmente naquilo. E a vida, alguém disse um dia que a vida é como uma roda gigante. Hoje você pode estar em cima, amanhã você não sabe como você vai estar. Ou seja, não coloque teu coração. A gente vê um Davi que estava lá no meio das malhadas. De repente ele está lá no trono, todo mundo ovacionando, ele chegando. E todo mundo, Davi matou milhares de milhares. Mas de repente a gente vê um Davi escondido, fugindo de Jerusalém.
porque as pessoas querem matá-lo, o próprio filho dele quer matar ele. Ou seja, a vida tem várias etapas, a vida tem várias fases. Quantas pessoas te ignoram porque apenas mudou de casa, porque apenas mudou de carro, porque apenas mudou de cidade. Tem pessoas que só porque está morando ali na cidade vizinha aqui, quando volta aqui, não suporta esse lugar, não muda nada. Essas pessoas desse lugar. Você está entendendo, gente? Onde o coração dessas pessoas está? Aonde está a mente dessas pessoas? Ah, se eu tiver que passar lá pela Castela, eu passo. Só para não passar por esse alumínio, ou lugar atrasado. Viveu aqui a vida toda. Gente, não coloque a tua riqueza em lugares geográficos. Não coloque teu coração em lugares geográficos. Não coloque teu coração em fases. Não coloque teu coração em promoções. Não coloque teu coração em amigos. Eu falar em amigos, você está confiando, porque eu sou amigo do chefe, eu sou amigo de não sei quem, eu sou amigo de daquilo. Não, não. Minha alma descansa somente em Deus. Minha alma descansa somente em Deus. A gente vê o apóstolo Paulo dizendo: eu sei viver tanto na escassez quanto na bonança. Eu sei sentar tanto com os prisioneiros como com os reis. Ou seja, a fase que eu estou vivendo não define quem eu sou. A minha posição na empresa não define quem eu sou. A minha posição religiosa, ministerial, não define quem eu sou. Você consegue entender? Quando você entende isso, você está pronto para ir, você está pronto para poder avançar. Aí para nós terminarmos, diz bem assim: uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando Deus falou, houve um eco. Vamos lá. Esse eco era a própria terra dizendo que o poder pertence a Deus. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Quando ele falou, a terra está mandando de volta, está ecoando, aquela frase está voltando. O poder pertence a Deus. Sabe o que ele está dizendo? Que ele é um Deus, que ele tem poder para poder destruir, mas ele também é um Deus de misericórdia, que mesmo com apenas um estalar de dedo, tudo estaria acabado, mas mesmo assim ele prefere amar, mesmo assim ele prefere dar mais uma chance, mesmo assim ele prefere dar mais uma oportunidade. É um Deus rico em misericórdia. Contigo também o Senhor está a fidelidade. É certo que Ele retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Você está conseguindo entender? Hoje é um dia de você fazer uma oração por você. Sabe, talvez você está vivendo uma fase que é conforme os seus procedimentos. Porque nos dias bons você não parou para orar, você não parou para jejuar, você não parou para fortalecer a tua alma. Quando nós falamos de oração e adoração, não é sobre apenas entregarmos algo para Deus, mas é sobre nós recebermos um fortalecimento para os dias maus, para os dias sombrios, para os dias de caos. Para você estar pleno, descansado. Vamos lá. Se coloque de pé, eu quero orar com você. É do Senhor que vem, Ele é a rocha. Ele é o poderoso. Dele é o poder. Sabe, talvez você está passando as suas crises emocionais aí. Talvez você está passando as suas